E o que Jesus, especificamente, sendo Deus e homem, fala da vida. Ele ia falar da vida que ele dava, ele usava a expressão grega zoe. Porque quando ele falava de dar vida, ele falava não do modelo de viver aqui, ele não falava da vida no sentido biológico, ele não falava de vida no sentido de sopro, de oxigênio, né? É a primeira coisa que o coronavírus tira do sujeito é o oxigênio, é o pneuma da pessoa. Vai lá no pulmão, né, e tira. É uma pneumonia aguda, pneumonia, palavra espírito, fôlego, certo? Então ele tira isso. O que é que o coronavírus está tirando? O pneuma das pessoas, o espírito, a vida, o sopro. Jesus não usou a expressão pneuma. Jesus usava sempre, na maioria das vezes, ele usava a expressão zoe. E aqui, no texto que nós lemos, João capítulo 10, o ladrão veio para matar, roubar mas eu vim para que tenham zoe, e zoe em abundância. E essa ideia de zoe é a ideia de oposto à morte. A morte está aqui, zoe é o antônimo de morte. Então o sujeito, em zoe, a morte não toca. Ela tira a vida, pneuma. A morte tira a vida, bios. A morte tira a vida, psique. Mas a morte não tira zoe. Por isso que Jesus não prometeu pneuma. Por isso que Jesus não prometeu psique. Por isso que Jesus não prometeu bios. Ele pode até nos dar, e ele nos dá. Ele deu para Lázaro isso, ele deu para a filha de Jairo, e ele deu para tantos outros, mas o que ele prometeu mesmo foi zoe. Zoe é vida eterna. Zoe é aquilo que brota eternamente, é aquilo que não tem fim, é aquilo que ele disse à mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque no seu interior brotará um rio de água viva, uma fonte de água viva. Isso é zoe. Vida é fonte. Zoe é a vida que não depende de nada. Zoe é aquela vida que não vem de fora. Vida no sentido de pneuma, eu preciso de oxigênio, se eu não tiver eu morro. Bio, eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso de alimentação, porque eu preciso de algo externo. Isso vale também para a psique, para que a minha mente esteja boa, para que a minha alma, no sentido de sentimentos, de emoções, esteja boa. Eu preciso de algo que vem de fora. Todos esses atributos de vida eu necessito de fora. Então Jesus não prometeu vida que você dependa de algo que vem de fora. Ele prometeu vida no sentido de que você teria dentro de você uma fonte de vida inesgotável. Maravilha demais a promessa de Deus. Então, zoe é isso, é vida nesse sentido, é fonte de vida. João 8,51, olha o que o texto diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, quando? Eternamente. Então, ele está falando de zoe aqui, porque só zoe não pode ver a morte. A morte não tem poder sobre zoe, a vida que Deus nos dá, porque é a mesma que ele tem. Assim como o Pai deu, ele também deu a nós. Então essa é a promessa. João 5,26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Assim como o Pai, isso é zoe. Ele tem vida em si, ele não depende, Deus não depende de fora, ele é a fonte da vida. Então a Escritura diz para nós: Deus é a fonte da vida. Jesus está dizendo: Deus é a fonte da vida, eu sou a fonte da vida. Então quando ele começa a me explicar isso, a origem da vida, ele começa a me dar sentido para a vida, ele começa a me mostrar o sentido para a vida. Ele possui palavra de vida.
Aqui no texto de João, capítulo 10, Jesus usa essa expressão zoe. E isso revela que para Jesus o propósito da vida é alcançarmos nosso estado original em Deus, ou seja, estarmos em comunhão constante com o nosso Criador. Então, para Jesus, qual é o propósito da vida? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é eu estar em comunhão constante com a fonte da vida. Esse é o propósito. O homem ele só vai encontrar sentido para a sua vida quando ele estiver 100%, totalmente atrelado à fonte da vida inesgotável que é Deus. Então, se alguém perguntar para você qual é o sentido da vida, você pode mostrar as escrituras para ele e dizer para ele que a nossa vida tem uma fonte, de onde saiu, de onde veio. Você sabe por que ainda não encontraram o problema, a cura para o coronavírus? Porque eles não sabem exatamente de onde ele veio. Eles não sabem como ele surgiu. Porque se eles descobrirem a fonte de onde ele veio, eles descobrirão como matá-lo, como destruir, como apaziguar, ou dificilmente a medicina faria algo para aniquilar, porque aí acabaria com a fonte de renda de muitos laboratórios farmacêuticos e etc, e fonte de pesquisa, mas eles pelo menos apaziguariam ele, acalmariam ele. Eles saberiam fazer isso, mas eles não sabem ainda, porque não sabem a fonte dele, a origem. Enquanto nós não descobrimos, não sabemos, não nos deparamos com a fonte da nossa vida, a nossa vida é um verdadeiro turbilhão. Enquanto a gente não vai em Deus buscar qual é o propósito dele para nós, o que ele quer comigo, o que ele deseja de mim, o que é que ele espera de mim, para que eu estou aqui, e nós buscamos em Deus essa indagação, enquanto não fazemos isso, nós não encontramos o verdadeiro sentido da nossa vida. Na maioria das vezes, as nossas inquietudes, na maioria das vezes, as nossas angústias, é porque nós buscamos sentido para a vida em outro lugar que não seja a fonte dela. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Por isso Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o projeto de Deus. Aí de repente o sujeito pode pegar esse versículo e colocar em uma campanha aí no final do ano e dizer: Deus prometeu que você ia ter abundância de carro, abundância de casa, abundância de dinheiro, abundância de roupa, abundância disso, não ia ter doença, não ia ter aquilo. Jesus não está prometendo isso. Jesus está prometendo vida eterna. Ele está dizendo: você vai ter zoe, a morte nunca mais tocará em você, porque ela não pode tirar de você, porque agora você tem uma fonte inesgotável. Cheguei um dia para visitar um certo cidadão em uma chácara, e lá não tinha córrego perto, não tinha cisterna, mas ele construiu um duto, alguma coisa lá, assim muito bonito, e caía muita água. Estava no inverno, caía muito. Estava no verão, caía sempre, nunca parava. E aí eu perguntei para ele: por que essa água não para? Você não tem cisterna, nunca acaba? Ele disse: é porque eu comprei tantos metros de cano e eu encontrei uma fonte lá no pé da serra, e lá é uma mina, e aquela mina nunca seca. Dia e noite ela pode derramar, é uma mina de água que não seca. E eu fiquei pensando: se esse homem está feliz com essa mina que não seca, que dá água para ele todos os dias, sem ele fazer esforço, milhares e milhares de litros passando ali todos os dias, ele vai dormir e a água passando, porque ele sabe, ele tem tranquilidade que ele tem uma mina inesgotável de água. Agora imagina quando a gente sabe isso a respeito de Deus, quando a gente tem consciência disso, dizer: a minha vida está ligada na fonte inesgotável que é Cristo Jesus. Isso é para trazer paz aos nossos corações, isso é para trazer consolo às nossas vidas. Por isso, quando nós sabemos a fonte da nossa vida, nós encontramos sentido para ela. Louvado seja Deus. Considerações finais. A morte significa separação de Deus, meus irmãos. Mas em Cristo temos união com Deus, ou seja, vida eterna.
Desta forma, o sentido da vida está em encontrar o caminho de volta para Deus, ou seja, retornar ao nosso estado original. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Qual é o sentido da vida para mim, pastor? O sentido da vida para você é: Deus quer levar você de volta ao plano original. Deus tem um plano original para a sua vida, e Ele quer que você se depare com Ele. Ele quer que você conheça o plano original. Não fique andando por planos paralelos. Não é sobre ter muito mais nesta vida, mas conhecer e possuir a verdadeira vida. Esse é o sentido. Então a nossa busca não é por uma felicidade abstrata, não é por uma felicidade absoluta, à parte do doador de vida. Nunca nos satisfaremos com o sentido da vida se nós não buscarmos a resposta na fonte da vida, que é Deus. A filosofia não conduzirá a Ele. As vãs religiões não têm resposta aos nossos anseios. Somente em Cristo, e em Cristo podemos encontrar essas respostas. Assim, nós precisamos entender que alguns obstáculos existem em nosso caminho, os quais nós precisamos vencer para nos deparar com essa fonte inesgotável. Ela não está também assim: eu vou aqui buscar, está tão facinho. É uma fonte inesgotável. O irmão que eu fui lá visitar ele disse: eu comprei muitos canos, eu levei até lá, eu trabalhei, eu fiz um esforço e alcancei essa mina. A mina está à nossa disposição, mas é preciso que a gente se conscientize de que nós somos criados para a glória de Deus, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, verso 1. Todavia, o pecado cegou o nosso entendimento e nos conduziu às trevas. Portanto, precisamos de luz, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 4 e no verso 4. Precisamos entender ainda que é somente Cristo nos revela o verdadeiro sentido da vida, pois Ele nos conduz ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então Ele é o verdadeiro sentido da vida. Ele é que nos conduz. E por fim, precisamos entender que a verdadeira vida não é algo a ser desfrutado somente após a morte, mas ela começa aqui. Quando nós estamos falando de ir na fonte original, quando nós estamos falando de vida eterna, nós não estamos dizendo que você só vai encontrar isso quando morrer. Para concluir, abra João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Quando a gente tem essa descoberta de que tudo o que possuímos, tudo o que tem provém de Deus, a gente começa o processo de desfrutar a vida eterna aqui e, portanto, descobrimos o sentido da nossa vida. Se você ainda não descobriu o sentido da sua vida, busque em Deus, porque Ele tem essa resposta para dar a você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Curvemos as nossas cabeças. Pai, nós te oramos agradecidos por este momento maravilhoso que o Senhor nos dá, por esse instante de oração, de palavra, de reflexão. Que cada pessoa que ouviu essa palavra, onde quer que ela chegue, possa reconhecer o Senhor como Salvador de sua vida, doador da vida e o único que pode mostrar, dar, revelar o verdadeiro sentido da vida. Eu te agradeço em nome de Jesus e abençoo também o teu povo em nome de Jesus. Deus nos abençoe.